Gostaria de vos trazer aqui hoje duas histórias sobre o movimento. Uma delas nós já conhecemos, quase todos conhecemos, a fábula de Esopo, que mais tarde La Fontaine voltou a contar sobre a famosa lebre e a tartaruga. Um dia, a lebre desafiou a tartaruga e disse à tartaruga: tu não consegues correr mais que eu corro mais que tu. E a tartaruga ficou muito ofendida. E ela resolveu aceitar o desafio da lebre. E, portanto, para conseguir correr tanto ou mais que a lebre, a tartaruga começou a treinar. E foi treinando. Treinou pesos, treinou distâncias. E a lebre ia vendo o treino da tartaruga. E ria-se, claro. Porque por mais esforços que a tartaruga fizesse, não conseguia levar a melhor à característica natural de corredora que é a lebre. E no dia da prova, lá partiu a lebre. Partiu como uma lebre, logicamente. E a lebre partiu como uma tartaruga. E quando a lebre deixou de ver a tartaruga e já tinha a meta ali bem perto, disse: bom, vou fazê-la sofrer um bocadinho. Vou-me sentar e vou ficar à espera dela. E ela vai pensar que consegue. E depois, coitada, vai ter a maior frustração da vida. Só que, como vocês sabem, a lebre adormeceu. E quando ela acordou, viu espantada a tartaruga a escassos milímetros da meta. E vocês devem imaginar a lebre a derrapar com as patas na areia, a tentar apanhar o tempo perdido, mas não o consegue. Esopo viveu no século VI a.C. Não sei se ele conheceu um contemporâneo seu, mais conterrâneo do que contemporâneo, porque ele viveu um bocadinho antes, chamado Zenão. Zenão viveu na cidade de Eleia. E ele deve ter nascido entre os anos 490 a 485. Zenão ficou famoso por ter feito 4 teorias sobre o movimento, chamadas as 4 aporias de Zenão. Praticamente elas dizem quase todas a mesma coisa. Mas eu vou-vos falar da aporia em que entra à mesma uma tartaruga. As tartarugas, pelos vistos para os gregos, eram os bombos da festa na altura. A tartaruga e um personagem mítico da Grécia, que é Aquiles. Toda a gente conhece Aquiles. Aquiles só tinha um problema. Era o calcanhar. Mas aqui o calcanhar não conta para nada. E então o que acontece é que o Aquiles também desafiou uma tartaruga. Mas o Aquiles foi mais contemporaneizador do que a lebre e deixou a tartaruga partir primeiro. O Aquiles disse: olha, vai à frente. Vai à frente que eu já te apanho. E diz o Zenão que o Aquiles nunca conseguiu apanhar a tartaruga. Porquê? Porque nas aporias do movimento de Zenão, o espaço é infinitesimamente subdividido. Ou seja, imaginemos que a lebre está ali, o Aquiles está aqui, ele tem que passar inúmeros pontos desta cadeira e a seguir inúmeros pontos daquela cadeira e inúmeros pontos da outra cadeira até chegar até acolá e nunca vai conseguir chegar. Isto é a teoria do movimento de Zenão. Não sei se o Zenão, provavelmente não, conheceu outro homem que fez uma teoria do movimento. Viveu muito atrás de Zenão. Zenão viveu no século V a.C. E este homem que eu vos estou a dizer deve ter vivido basicamente entre o século IX e o século VIII a.C. Escreveu uma série de aporias do movimento. Chamava-se Salomão. E nós hoje vamos lembrar as aporias do movimento de Salomão no livro de Eclesiastes. Convido-vos a irmos ao livro de Eclesiastes, ao capítulo 1, e a lermos a partir do versículo 3 em diante. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 3 até ao 11. E diz-nos: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Há o lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir.
Todas as coisas são canseira, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. Bom, não aconselho a ler o livro de Eclesiastes quando o tempo está nublado, quando nós estamos deprimidos, porque às vezes podemos interpretar mal o livro de Eclesiastes e a coisa pode correr mal. Mas é interessante que enquanto que nós, seres humanos, tentamos com todo o movimento produzir mudança, produzir transformação, é por isso que há movimento, Salomão vai aqui provar, através das suas teorias do movimento, uma coisa muito simples. Qualquer que seja o movimento que exista, não produz nada. E Salomão vai chegar a esta conclusão a partir da sua observação da vida cotidiana e do cosmos. Os irmãos vão reparar que entre este primeiro livro de Eclesiastes, este primeiro capítulo de Eclesiastes e os primeiros e segundo capítulos do livro de Gênesis, há imensas semelhanças. Em primeiro lugar, Salomão começa neste capítulo 1 e no versículo 2 por falar da palavra vaidade, rebel. Rebel é o vazio e relembra-nos justamente que a terra, antes de ser criada, antes de Deus exercer a sua função criadora na terra, diz-nos que a terra era sem forma e vazia. E em seguir, Salomão vai colocar aqui todos os elementos pertencentes à criação. O sol, a água, o ser humano, o vento. São vários os elementos que pertencem à criação e que nós os vemos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, que Salomão vai aqui enunciar. E é interessante porque este texto é um poema. E neste poema, este poema tem movimento. O próprio poema em si tem movimento. Quando nós olhamos para todos os elementos que Salomão apresenta, ele fala das gerações 2 vezes. Ele fala do sol 2 vezes. Ele fala do vento 2 vezes. Ele fala dos ribeiros e do mar 2 vezes. E, portanto, esta repetição, a própria repetição dos elementos, produz movimento no próprio poema. E, paradoxalmente, Salomão parece dizer, apesar de todo este movimento que eu produzo no meu poema, isto não serve realmente para nada. Ora, vamos ver o que é que Salomão, onde é que Salomão quer chegar. Ele começa com uma pergunta. A pergunta do versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Para os irmãos terem uma ideia, a palavra sol aparece 35 vezes neste livro de Eclesiastes. 35 vezes. 29 das quais é com a expressão debaixo do sol. Ora, os egípcios, e como vocês sabem, Salomão foi casado com uma princesa egípcia. E o Egito é um país que geograficamente está mesmo ao lado de Israel. Para os egípcios, esta expressão existia. Ela era colocada num hieroglífico, o sol, e sob essa figura do sol, a expressão debaixo. E para os egípcios, essa expressão significava diariamente. E é engraçado que também para os egípcios esta expressão debaixo do sol, ou seja, diariamente, não produzia grande coisa. Talvez nós víssemos aqui uma influência da própria esposa de Salomão. Mas o que não deixa de ser interessante é que Salomão vai nos mostrar aqui o que é que há debaixo do sol. Em primeiro lugar, nós constatamos aquilo que já Feuerbach, um filósofo que depois se tornou ateu, quis mostrar à humanidade. Feuerbach dizia uma coisa muito gira. Ele dizia assim, não há eternidade. A eternidade vê-se na mudança de gerações. Quando o ser humano tem filhos, e os filhos têm filhos, e os outros filhos têm filhos, portanto, a mudança de gerações é que torna o homem eterno. Isto dizia Feuerbach, que era ateu. É engraçado que, no hebraico, a expressão de geração em geração é uma expressão que está conotada com a ideia de eternidade. E realmente, quando nós damos origem aos nossos filhos,
e os nossos filhos têm filhos, e nós somos avós, ficamos todos contentes, em primeiro lugar, e vemos que, afinal de contas, a humanidade progride. Ora, nós olhamos para o Salomão e ele vai dizer, uma geração vai, outra geração vai, mas não há nada. É verdade que às vezes nós podemos ficar tristes com a geração que vem. Nós normalmente costumamos dizer que a geração seguinte é mais preguiçosa. Peço desculpa. Nós dizemos, não tem tantos valores, etc. Pomos uma série de atributos na geração seguinte. Mas é engraçado porque se vocês virem na história, isto está muito bem documentado, não é apanágio do século XX. Já está muito bem documentado que a geração anterior diz sempre alguma coisa negativa da geração seguinte. Ora, o que é que Salomão diz? A sucessão de gerações não produz nada. E ele até coloca aqui dois verbos para as gerações, o verbo ir e o verbo vir. E se nós tivermos atenção ao livro de Eclesiastes, o verbo ir e o verbo vir estão conotados com a morte no livro de Eclesiastes. E, portanto, o que ele está a dizer, não vale a pena colocar qualquer esperança na sucessão de gerações. Não vai produzir nada. Bom, talvez tenhamos mais sorte com o sol. Passamos ao versículo 5. Nasce o sol e põe-se o sol. Agora sim, agora aqui nós podemos dizer que o Salomão não tem razão. Porque todos os desbravadores, todos os companheiros sabem onde é que nasce o sol. O sol nasce... O sol nasce a este. E põe-se a... Portanto, é este movimento mais ou menos assim. Nós sabemos que o sol nasce ao Oriente, põe-se ao Ocidente. Mas atenção, para o Salomão, não. Talvez ele não tenha passado por algumas aulas dos desbravadores. E o Salomão diz, o sol nasce e põe-se no mesmo sítio. Acabou. Não há movimento. E isto é que é realmente dramático. Porque também na tradição egípcia, o sol aparece como um corredor que se dirige para uma meta. E, portanto, é de esperar que o sol produza coisas, que o sol produza vida, que o sol produza energia. Ora, se Salomão diz que o movimento do sol é um eterno retorno sem produzir nada, e nós sabemos da criação que é justamente os astros que comandam a sucessão dos dias, então a nossa sucessão de dias é o quê? Bom, não temos muita sorte com o sol. Talvez tenhamos mais sorte com o vento. E ele diz, o vento vai para o sul, no versículo 6, faz o seu giro pelo norte e continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Já que não tivemos sorte com a energia solar, talvez tenhamos com a energia eólica. Pelo menos nós vemos o nosso país muito empenhado a tirar partido da energia eólica. Se fosse Salomão que governasse, não haveria hipótese nenhuma. Porque reparem, qual é a rota do vento? Salomão diz que ele faz o seu giro do sul para o norte. E aqui é que está o problema. Porque se nós formos ao livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 14, capítulo 1 e versículo 14, diz-nos qualquer coisa de interessante acerca do norte. Tzafone. O Tzafone não tem nada, já agora, contra as pessoas que vivem no norte, habitam no norte, nasceram no norte. Isto é apenas uma expressão da Bíblia, está bem? Não há... Diz assim, disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Quando a Bíblia fala em Tzafone, no norte, ela fala sempre de destruição. Sabem, era do norte que viriam, por exemplo, os exércitos de Nabucodonosor. É do norte. Portanto, quando Salomão diz que o vento gira do sul para o norte, meus amigos, não esperem qualquer coisa de agradável. Não esperem qualquer coisa de positivo. Bom, talvez tenhamos mais sorte com a água. O ser humano também procura tirar partido da força das correntes. E no versículo 7, realmente Salomão diz, todos os ribeiros vão para o mar. Estamos bem. Contudo, o mar não se enche. É um paradoxo. Tanto mais que na cosmologia
do Oriente Antigo havia um só oceano, para o qual afluíam todas as fontes das águas, e era de esperar que esse oceano se enchesse. Mas diz Salomão, apesar de todas as fontes correrem para o mar não se enche. O movimento das águas é nulo. Bom, poderia ser que aqui os pastores escapassem, os políticos escapassem, os advogados escapassem, porque cabe-lhes a eles agora a palavra. A partir do versículo 8, Salomão vai utilizar a palavra dabar. E a palavra dabar serve para duas coisas. No hebraico serve para definir a coisa e serve para definir a palavra. Ora, estamos no versículo 8. Todas as coisas são canseira, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Quer isto dizer, meus queridos irmãos, que tudo o que o pastor diga, que tudo o que os políticos digam, bom, menos mal, porque os políticos nós já estamos habituados, que tudo o que algumas pessoas que discursam digam, não serve rigorosamente para nada. A palavra não produz efeito nenhum. E isto é que é o drama. Porque quando nós assistimos à criação, é a palavra de Deus que criou as coisas. E Salomão diz no discurso, na palavra, não esperem vir daí coisa nenhuma. Para alguns pastores, às vezes até um alívio, porque eles pensam que com aquilo que dizem e com aquilo que os conselhos que vão dando, alguma coisa se pode produzir na vida dos membros. Mas pelo menos Salomão põe-os ao corrente, esquece. Não acontece nada. Ora, o que é engraçado é que os egípcios diziam uma coisa interessante. Os egípcios diziam, a palavra tem o poder sobre a história e sobre a eternidade. E Salomão diz, não senhor, esqueçam. Ora, para os egípcios e para os gregos, a história, como vocês sabem, repete-se. A história é cíclica e repete-se. Para Salomão, a história não é cíclica. A história é estática. Estática. Não esperem tirar daqui qualquer coisa. Ora, e ademais, ele diz uma coisa que os responsáveis da ADRA não gostariam de ouvir, que é, versículo 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade e aflição de espírito. Versículo 15, o que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Finito. Portanto, nós poderíamos aqui perguntar-nos, então e as nossas boas ações? Então e aquilo que nós fazemos de bem? A nossa obra missionária? O socorro que se faz em favor dos refugiados? Todas as coisas boas que nós fazemos não serve para nada. Não tem efeito nenhum. Moralmente isto não é aceitável. Espiritualmente também não pode ser credível. Logo nós temos que nos perguntar aonde é que Salomão quis chegar. Com todo este discurso, qual é o objetivo dele? Devo-vos dizer que mesmo como estudante de teologia, deste capítulo 1, só havia um versículo que eu gostava muito e que dizia muitas vezes aos professores. Era o versículo 18. Gostava mesmo. Na muita sabedoria há muito enfado e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. E eu dizia-lhes a ele, eu gosto de ser uma pessoa alegre. Ora, onde é que Salomão quer chegar? Porque é que ele diz que nada do que ele veja de movimento produz qualquer coisa? O segredo está justamente neste versículo 15. Porque Salomão vai repetir o que ele diz neste versículo 15, no capítulo 7 de Eclesiastes e no versículo 13. Capítulo 7 de Eclesiastes e versículo 13. E reparem o que ele diz. Atenta para a obra de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? Por outras palavras, enquanto que aqui no capítulo 7, Deus é o dominador da história, do movimento, e Salomão diz, aquilo que Deus faz, nós não podemos desfazer. No capítulo 1, Salomão não coloca Deus como um dominador das coisas. Mas
ele, através de todo este discurso, quer nos fazer chamar a atenção para uma coisa simples. Como seres humanos, muitas vezes aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós realizamos, tem um problema. Em primeiro lugar, corre o risco de nos tornar orgulhosos. Tal como a lebre. E por vezes, e essa foi a tentação que dominou o cristianismo e que acabou por dominar a perspectiva da Igreja, podemos ter como é que eu direi, a presunção de querer substituir Deus nas coisas que fazemos na terra. De querermos implantar o reino de Deus na terra. De pensarmos que com aquilo que nós fazemos de bem conseguiremos fazer uma sociedade melhor. Ora, meus irmãos, atentem para o conselho do homem que foi mais sábio. E neste capítulo 1 e no versículo 17, Salomão vai dizer uma coisa muito simples. Versículo 16 primeiro. Falei eu com o meu coração, olha, eu me engrandeci e superpujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios e as loucuras, mas vim a saber que também isso era aflição de espírito. Salomão está consciente de uma coisa. Não importa a sabedoria e o conhecimento que nós tenhamos. Não importam as coisas que nós façamos. Porque ele, Salomão, o homem mais sábio que alguma vez existiu sobre o planeta Terra, que foi visitado por reis e rainhas em busca de sabedoria e em busca de conhecimento, Salomão percebeu que aquilo que ele fez no seu próprio país, aquilo que ele fez na sua própria nação, haveria de conduzir ao desfecho que ela teve. Haveria de conduzir à divisão do reino. Ele percebeu que as suas ações lançaram a cobiça dos outros reinos sobre o seu. Ele percebeu que o seu fazer, o movimento todo que ele produziu, foi de tal maneira despesista que lançou uma carga fiscal impossível de sustentar sobre os seus súbditos. Ele, Salomão, percebeu que com todas as princesas e com todas as pessoas com quem ele casou, com todos os séquitos que vieram para o seu reino e que trouxeram os seus cultos, levou o seu povo ao caminho da idolatria. E quando este homem sábio percebeu o que tinha feito, a sabedoria e o conhecimento dele entristeceram, frustraram, deixaram profundamente, como é que nós poderíamos dizer, deprimido. E o que Salomão nos está a dizer é aquilo que às vezes as pessoas me dizem, quando eu e quase todos nós, quando nós damos um estudo bíblico às pessoas e as fazemos conhecer um pouco a vontade de Deus, às vezes elas dizem assim, era melhor você não me ter dito isto. Agora já estou mal. Nós poderíamos perguntar, seria então preferível não conhecer mais? Seria preferível vivermos na ignorância? Sabem que nós, como seres humanos, nós escolhemos a dor do conhecimento à felicidade da ignorância. Nós preferimos conhecer. Eu, pelo menos, prefiro conhecer. E a verdade dos factos é que as palavras de Salomão traduzem uma realidade na qual nós vivemos hoje, diariamente. A partir do final do século XIX, e basta vocês lerem essa de Queiroz, todos os conhecimentos tecnológicos que se começaram a fazer auguravam um futuro de uma humanidade espetacular. Uma humanidade onde as desigualdades desapareceriam. Uma humanidade onde a paz iria prosperar. Uma humanidade onde nós, imagine se não teríamos que trabalhar. Os 6 dias descansarás, 6 dias trabalharás, passavam a ser 6 dias descansarás. É só ver onde é que nós chegamos. É verdade que erradicámos muitas outras coisas. Mas também não deixa de ser verdade que passámos a padecer de outros males que não existiam. Isto faz-me lembrar um cartoon. Eu gosto muito de cartoons, sabem? Divirto-me com os cartoons. Um cartoon que eu vi em que uma pessoa estava a caminhar num passeio e de repente ela vê um avião. E ela está completamente absorvida pelo poder daquele avião. E ela vai dizendo,
Olhem para isto, como o homem fez uma coisa tão bela. Um aparelho destes, com tantas toneladas, que se ergue no céu, cruza oceanos, só que ele continua a andar no passeio e não repara que à frente dele, o homem dos telefones já abriu um buraco no chão e está lá debaixo a arranjar os fios telefónicos. E o que acontece é que absorto a olhar para o avião, ele desaparece no meio do buraco. E, meus amigos, o que Salomão está a dizer é uma coisa muito simples. Quando os valores éticos deixam de comandar a nossa vida, quando o conhecimento se torna um fim e não um meio, quando a sacralidade e a dignidade da vida são sacrificadas em favor do que nós consideramos o conhecimento e o progresso é nulo. Quando os nossos relacionamentos com Deus e com os outros passam para segundo plano, porque nós queremos ser zelosos em atingir qualquer coisa na nossa existência, saibam que o nosso progresso é nulo. E Salomão diz-nos para nós despertarmos, para nós termos consciência do que é que nós queremos fazer da nossa existência. Não é que Salomão ignore que o universo e a Terra têm um movimento próprio, mas ele quis utilizar estas imagens para nos fazer despertar dos nossos sonhos, que se podem tornar muito facilmente os nossos piores pesadelos. No fundo, o que Salomão nos diz é aquilo que toda a palavra de Deus nos diz. Faz todas as coisas que tu puderes, mas falas debaixo da sabedoria de Deus, para que nada daquilo que tu faças se torne num vazio, se torne numa perda de significado de vida. Não te transforme como o ser que tu és. Porque só há uma coisa que é digna do movimento que nós temos na nossa existência. É se nós, no final desse movimento, no final de tudo o que nós produzimos, no final de tudo o que nós fizemos, nos tornarmos seres melhores. Nos tornarmos seres mais transformados. Nos tornarmos seres à imagem e à semelhança de Deus. Isso é o que conta. Se isso não acontecer, o progresso é nulo. O movimento não serviu para nada. Que a bênção de Deus nos ajude e que a sua sabedoria nos oriente para que nós sejamos capazes de, nas escolhas diárias que nós fazemos, podemos fazê-las de acordo com a vontade de Deus e que elas produzam um movimento concreto que dê sentido e significado à nossa vida e à vida dos outros.